Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de história. Vamos começar uma unidade nova. Essa unidade, ela vai falar sobre cidade e memória, né? Sobre marcos e memória, sobre cidade e memória indígena. Mas vamos tentar aqui pensar e analisar um pouquinho o que seria isso. Nós conhecemos o significado da palavra cidade e conhecemos o significado da palavra memória. Qual o significado dessas duas palavras juntas? Quando eu falo cidade e memória, eu quero dizer que toda a cidade ela tem as suas memórias, né? Toda cidade tem a sua história. Na primeira página aí da unidade, na página 38, nós observamos aí uma imagem do Largo do Pelourinho, lá em Salvador, na Bahia. Esse lugar, hoje, é um lugar turístico, onde as pessoas vão para conhecer. Por que se tornou um lugar turístico, né? Se nós observarmos a imagem que o material nos traz, nós podemos observar que as construções dessas casas aí do Largo do Pelourinho, elas são tipo colonial. O que seria isso, Pro? São construções que eram utilizadas naquela época, né? Então, Salvador, já começa aqui, foi a primeira capital do Brasil. Então, naquela época, Salvador ele recebia estrangeiros do mundo inteiro e também os escravos que vinham da África. Nesse largo aí do Pelourinho, onde o material traz a imagem para nós, era um lugar utilizado para chicotear os escravos. Só que tudo isso que tinha nessa época lá no Largo do Pelourinho, de uma certa maneira, ela foi preservada. Então, o estilo das casas foram preservados, o calçamento foi preservado, né? A gente observa que as ruas são todas ruas de pedras. Isso poderia ter sido modificado? Sim, poderia, né? Com toda essa evolução que nós temos aí até os dias de hoje, Salvador poderia, o Largo do Pelourinho poderia ser diferente. Só que se houvesse uma modificação, nós teríamos essas histórias, essa memória do que foi naquela época. E aí, o que vocês acham? Não, né? Nessa unidade, a gente vai falar sobre o que é um patrimônio histórico, né? Por que acontece, por que ele existe, quem cuida, qual é o órgão responsável por isso. Então, ao longo dessa unidade, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas hoje, analisando essa primeira informação que o livro nos traz, nos leva a refletir sobre isso, né? Então, hoje virou um polo turístico, um ponto turístico em Salvador. Por quê? Porque fez parte da história de Salvador. Então, as pessoas querem ver como que as pessoas viviam naquela época. E é por isso que nós temos que ter cuidado, temos que preservar toda a história da nossa cidade. Cada cidade, ela tem a sua história, ela tem as suas características, né? Toda cidade do Brasil, ela tem pontos turísticos que foram marcados, né? Por aquela cidade, por aquele povo, pelaquela comunidade, pelas pessoas que viveram ali, né? Então, ela tem histórias para contar, tá? Depois, lá no capítulo 5, ele abre com uma cidade e memória indígena.
Por quê, Pro? Cidade, o que tem a ver o povo indígena com a nossa história? Muito, né? Os indígenas têm tudo a ver com a nossa história, com a história do povo brasileiro. Então, o povo indígena, ele traz, né, muito dessa história, dessas transformações, desses conceitos, de como eles viviam, né, como eles tiveram que se adaptar, né, com a chegada dos portugueses aqui na época. Então, ele traz aqui bastante informações. O índio, ele é tão, e foi tão importante na construção da história do Brasil, que a gente consegue aí ver, por exemplo, nós temos rodovias com o nome de índio. A rodovia Índio-Tibiriçá é o nome de um índio, que foi muito importante para São Paulo, tá? Dentro desse conteúdo, nós faríamos aquela nossa saída pedagógica, que agora não vai ser possível, né? Mas a gente consegue aí, com o material, né, ter algumas informações. Eu vou deixar para vocês um link depois para vocês acessarem sobre pontos turísticos da cidade de São Paulo, pontos históricos da cidade de São Paulo, não só turísticos, né? Pontos que trazem e contam muito da história de São Paulo, tá? Tem um vídeo também de um link que eu tô sugerindo para vocês aí no cronograma, que ele vai trazer um pouquinho da história aí de algumas tribos indígenas de diferentes lugares do Brasil. É um vídeo bem rico, né? Ele tem aí aproximadamente, acho que 7 minutos. Deixa eu ver aqui. 7 minutos, não é muito extenso, mas é só para vocês entenderem o quanto é importante as memórias, né? A memória de um povo, tá bom? Depois vocês têm aí as atividades para vocês realizarem, tá? Lembrando que hoje, nos dias de hoje, um dos locais no qual a gente pode buscar e pode obter o maior número de informações, de acesso, são os museus, né? Os museus do mundo inteiro. Ele traz a história daquele determinado lugar. E é muito bacana quando a gente consegue ter a possibilidade de visitar o museu e conhecer um pouco da história. Aqui em São Paulo, nós temos museus de diferentes segmentos, né? Nós temos o Museu da Imigração, nós temos o Museu da Língua Portuguesa, nós temos o Museu dos Transportes, nós temos o Museu do Ipiranga, que conta a história, né? Do Brasil colonial. Nós temos aí inúmeros museus que se nós formos e tivermos a oportunidade de visitar, é riquíssimo em questão de informação, de conhecimento. Então, quando eu falo de museu, já me vem a memória isso, a cabeça, o conceito de história, né? A história de um povo, a história de uma cidade, como que viviam essas pessoas, porque é através da história que a gente vai descobrir, né? Hoje nós estamos escrevendo uma parte da história que vai ser estudada daqui a anos. A gente não sabe como nem por quem, mas será, com certeza, né? Hoje, se a gente for no Museu da Tecnologia, gente, é muito engraçado, porque hoje a tecnologia, por exemplo, ela está de uma maneira que quando ela começou era completamente diferente. Então, o museu ele traz essa possibilidade de conhecimento, né? Então, de não ficar só numa tela do computador ou de não ficar só em um livro, tá? Então, quem tiver condições, eu espero que ainda esse ano a gente consiga fazer essa saída pedagógica, a gente não sabe, mas eu espero que a gente consiga porque realmente é riquíssimo, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Eu espero que vocês consigam aí realizar as atividades, e eu acredito que sim, tá? Tranquilamente. Procurem ver o vídeo com calma. Após o vídeo, façam um registro lá no caderno de vocês sobre o que vocês identificaram no vídeo, né? Tem umas orientações no cronograma. É importante fazer esse registro, né? Até porque depois, quando nós voltarmos à nossa rotina, a gente vai poder sentar, vai poder ler o que cada um escreveu e vai ver que o seu olhar foi diferente do colega e a gente vai poder trocar essas informações. Então é importante esse registro, sim, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula, tá?